Queridos, muito bom dia. Eu gostaria de agradecer a companhia de todos vocês, dos irmãos da Segunda Igreja Batista de Campo Grande, essa é a nossa escola bíblica dominical, e também aos nossos amigos que têm nos acompanhado sempre, né? Eu gostaria de agradecer muito a Deus por essa oportunidade. Nesse trimestre, nós estamos estudando o livro de Tiago, né? O livro de Tiago é um livro muito bom, e nós estamos estudando sobre o tema A Fé em Ação. E nesse livro, nessa epístola, Tiago, o autor desse livro, ele tinha em mente encorajar os irmãos, né, que estavam passando pela dispersão ali na perseguição do Império Romano, e ele então encoraja os irmãos e confronta em algumas condutas e responsabilidade que todos nós, como cristãos, precisamos da palavra de Deus para que nós possamos seguir em frente, fazendo as coisas conforme Deus quer. Mas Tiago também ele tinha em vista alguns indivíduos, né, como sempre, indivíduos carnais e egoístas, cujas atitudes mostravam falhas, né? E a este Tiago repreendia, para que também os irmãos não se encaminhassem por esse caminho que essas pessoas queriam trilhar, e ao mesmo tempo que os irmãos também tivessem um testemunho bem fiel para poder ganhar essas pessoas para Cristo, que é o nosso objetivo como cristão também. Hoje nós já caminhamos até o estudo de número 11. O estudo de número 11, hoje o autor da revista colocou o título como Perigo da Autossuficiência. Tá? E esse texto que nós vamos estudar hoje está em Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 17. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí na sua casa, e no decorrer do estudo nós iremos projetar os versículos de forma que você possa acompanhar toda a leitura do texto que nós estaremos projetando nos slides, e aí ao final do estudo nós teremos também acompanhado a leitura de todo o texto, o qual eu citei, capítulo 4, versículo 13 ao versículo 17. A título de introdução, Tiago, no texto em que está em estudo hoje para nós, chama a nossa atenção para o planejamento não submetido à vontade do Senhor. Nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã, ou mesmo daqui a alguns minutos. Nossa vida está sujeita à vontade do Senhor. E por essa razão, que em qualquer planejamento ou previsão do que esperamos fazer, como o Tiago mesmo ensina, precisamos dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Comentarista bíblico William Barclay, ele fala o seguinte a esse respeito. Ele diz que os judeus eram os grandes comerciantes do mundo antigo daquela época, né? E de muitas maneiras aquele mundo lhes dava a oportunidade de praticar sua habilidade comercial. Era aquela uma época de fundação de cidades, né? O crescimento do Império Romano, e frequentemente, quando os fundadores buscavam habitantes para essas cidades, eles ofereciam livremente a cidadania aos judeus. Por quê? Porque os judeus sempre eram muito espertos, né? Muito, digamos assim, na área comercial eles eram muito bons, pois aonde eles chegavam, também chegava o comércio e o dinheiro. Eles tinham uma habilidade muito grande nessa área. Assim, pois, este é o quadro de um homem, por exemplo, um judeu, que Tiago aponta, que está observando o mapa, e ali ele assinala com o dedo um ponto determinado e diz assim: bom, aquela cidade nova que está se formando agora é uma oportunidade comercial ímpar para mim. Então, eu irei para lá e conseguirei uma sólida posição, vou trabalhar e ganhar uma fortuna e voltarei rico. É a partir daí que Tiago vai desenvolver esse assunto, porque ele vai dizer que o dia de amanhã não nos pertence, né? Não podemos pensar dessa maneira, podemos projetar o futuro. Então, a resposta de Tiago é que não há homem que tenha
possibilidade de fazer confiadamente planos para o futuro, nem sequer por um dia. O homem pode propor, mas Deus é quem dispõe, porque o futuro está nas mãos de Deus. Nós sabemos disso. Mas isso não impede nós fazermos planos. Outros textos bíblicos, eles corroboram com esse pensamento de Tiago. Por exemplo, Provérbio 27:1, ele diz assim: não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que trará a luz. Jesus relatou a história de um homem rico, nós conhecemos muito bem, mas um homem insensato, que fez uma fortuna e traçou planos para o futuro, esquecendo-se que naquela mesma noite podiam lhe pedir a sua alma, né? Como o próprio Jesus diz lá em Lucas capítulo 12, versículo 16 a 21. Hoje te pedirão a tua alma, o que tens preparado para Deus? Então, continuando com Tiago, essa incerteza da vida não tem que ser motivo nem para temer, nem para cair na indolência, ou seja, ficar sem ânimo devido à insegurança do futuro. Deve ser sim. Isso é que Tiago vai apontar muito bem nesse ensino de hoje. Deve ser sim um motivo para que nós compreendamos e aceitemos nossa completa dependência de Deus. Aí sim, dentro da dependência de Deus, nos seus planos, as coisas vão andar muito bem em nossa vida. É isso que Tiago propõe. Paulo escreve a esse respeito também. Quando ele quer ir visitar a igreja de Corinto, ele diz assim: em breve irei visitá-los. Ele diz assim: se o Senhor quiser. 1 Coríntios 4:19, ele também diz: e também espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Então, nós vemos que esses grandes homens de Deus, eles viviam sempre na dependência do Senhor. O dia de amanhã, para eles, era apontado pelo Senhor, e não por eles próprios. Bom, mas o que é autossuficiência, né? Autossuficiência. Depois da nova ortografia aí, para os irmãos não achar que a gente está escrevendo errado, depois da nova ortografia que surgiu em 2009, se não me engano, esse nome é escrito assim, com 2 S, tá bom? Então, só para os irmãos não achar que está escrito errado. O conceito de autossuficiência traz em si a ideia de manter-se por si só, sem precisar de ajuda, contentamento excessivo consigo mesmo, orgulho, petulância, nesse sentido, né, que Tiago está abordando, é nesse sentido. A autossuficiência, ele foi o pecado original de Lúcifer, aquele que nós conhecemos como diabo, Satanás. Isaías, no capítulo 14, a partir do versículo 12, se não me engano, até o versículo 15, eu dei uma lida nessa passagem, conta a história de como o diabo ele começou por uma subestimação de Deus. Então ele subestimou Deus, o Deus que conhece os desígnios do coração do homem. Ele planejou o pecado sem se dar conta de que este estava patente aos olhos de Deus e que Deus é onisciente, saberia de todas as coisas. Então, o diabo também ele teve uma espécie de autossuficiência, o eu dele falou muito alto. E ele demonstra seu egocentrismo, sua arrogância, em dizer: eu tenho poder e não preciso da ajuda de ninguém, porque ele quis se revelar, ele quis comandar o próprio universo sem a permissão de Deus. E ele também teve uma espécie de insubordinação, isso que nós falamos muito no meio militar, né? Hierarquia e disciplina. Então, insubordinação, ele decidiu mudar os planos de Deus, sem consultar Deus, ele decidiu mudar os planos de Deus. E ele teve uma certa rebelião também, a tentativa de usurpar a posição que cabia a Deus, né? Não era dele, era um desejo de se tornar o maior que o seu Criador. Então, o diabo, ele queria usurpar e queria se tornar maior do que o seu Criador, o próprio Deus. E ele também age com julgamento, isso tudo faz parte da autossuficiência, né? Aqui nós vemos que Lúcifer, ele ambiciou sentar-se no trono de Deus para ser senhor de sua própria vida e do universo. Interessante, quando sua ousadia fracassou, então ele partiu para outra, né? Induziu os primeiros seres humanos, ou seja, Adão e Eva,
a serem dono do seu próprio nariz. Então, ele desceu ao Jardim do Éden e nós sabemos toda a história. Então, essas atitudes exigiram que Deus tomasse medidas drásticas. Então, Deus expulsou Lúcifer, conhecido como o diabo, né, Satanás, que nós conhecemos, do céu, e Adão e Eva do Jardim do Éden. E, a partir daí, todos nós trazemos essa semente no coração. Nós queremos, muitas vezes, ser autossuficientes, mas nós devemos sempre estar olhando que nós dependemos de Deus. Nós somos como a neve que se dissipa, né? E logo se vai. Mas o que precisamos saber sobre essa tentação da autossuficiência para que nós possamos, então, andar nos caminhos do Senhor? O autor vai destacar no primeiro ponto e vai dizer assim: a autossuficiência é planejar sem Deus. Vamos ler o versículo 13, primeiro versículo do nosso texto hoje. Atendei agora a vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. Vê só como o Tiago está falando aquela ideia. Parece que alguns irmãos da igreja estavam planejando isso. Olha, nós vamos para tal lugar e nós vamos enricar, nós vamos voltar muito rico de lá. Então, era isso que Tiago estava dizendo. Calma, gente, não é bem assim. Vamos conversar, porque as coisas não são bem assim. O nosso futuro não é bem nós que mandamos, mas Deus sabe de todas as coisas. Então, não há nada de errado em fazer planos. Isso Deus não nos proíbe. Jesus mesmo disse que o construtor prudente deve primeiro sentar-se, calcular, planejar, para saber se será capaz de levar até o fim o seu projeto. Está lá em Mateus 7, do 24, versículo 24 ao versículo 27. Isso é ensino do próprio Jesus, tá? Construir a casa sobre a rocha. Em segundo lugar, você deve planejar o uso do seu tempo, do seu dinheiro, para não ter tido, não ser, você ser tido como um irresponsável e cair em descrédito por não conseguir cumprir com a sua palavra. Imagina, um cristão não consegue cumprir com sua palavra, não consegue cumprir com seus compromissos, isso é muito feio, então a gente tem que planejar isso aí. Tiago não está aqui condenando o planejamento em si. O que ele está condenando aqui é o planejamento à parte de Deus. Ou seja, nós deixamos Deus de lado. Na hora das bênçãos, nós buscamos a Deus. Mas na hora de planejar a nossa vida, o nosso futuro, muitas vezes nós damos uma de autossuficiente e não queremos colocar Deus à par de nossa vida. O que está em questão aqui é deixar Deus de lado e não consultá-lo em nossas tomadas de decisão. É isso que Tiago está nos ensinando através desse texto. Nós não fomos criados para sermos independentes. Só podemos ser verdadeiramente felizes e completos se estivermos ligados a Deus. Nós sabemos disso. Deus nos direciona, Deus nos dá todo o melhor plano para que nós possamos prosseguir. Bom, quarto, Deus é o nosso Criador. E não só planejou o nosso ser, mas também a nossa história. Nós sabemos que Deus tem cuidado de nós. Ele cuida de nós, ele tem prazer disso. A própria Bíblia afirma isso. Tá? Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Então, no ventre de nossa mãe, o salmista disse, Deus já sabia que nós existíamos, e Deus já tinha cuidado de nós, já sabia que nós iríamos vir ao mundo. Deus sabe qual o melhor emprego para você, qual a melhor hora para você assumi-lo, Deus sabe qual a melhor pessoa para ser seu cônjuge, com quem você vai se casar. Deus está querendo planejar tudo isso em nossa vida. Deus sabe qual é o melhor negócio a ser feito e como fazê-lo. Agir sem consultá-lo antes constitui-se em falta de sabedoria, pois somos limitados quanto à visão global da nossa vida e das outras pessoas que, de alguma forma, serão afetadas por nossas decisões.
No segundo ponto, o autor destaca que a autossuficiência é não reconhecer a fragilidade da vida. Então vejamos o versículo 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Há duas razões por que temos que aceitar o fato da fragilidade da vida. Uma delas é, nós não temos controle sobre o futuro, como nós já falamos. Tiago diz, vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Para onde a nossa mente limitada, para a nossa mente ilimitada, o amanhã é incerto. Qualquer coisa pode acontecer e nós não temos como evitar. Um acidente, um mal-estar, um incêndio, um assalto, até a morte pode nos alcançar a qualquer momento sem que a gente possa ter conhecimento disso. Às vezes, todas as medidas de segurança são insuficientes para evitar uma tragédia. A exemplo, meus irmãos e amigos, do momento em que nós estamos vivendo. Em todo o mundo, isso é um exemplo. Nós estamos vivendo um momento muito crítico na nossa vida. Até o presente momento, ainda não temos nenhuma certeza de como enfrentar esse inimigo invisível de nossas vidas. E todos nós, de uma hora para outra, fomos pegos de surpresa. Nós fomos surpreendidos. Então, a gente sabe que só Deus mesmo conhece o futuro e nós devemos confiar nele, no nosso futuro, para que nós possamos andar bem na presença de Deus e dos homens. Segundo, a nossa vida terrena caminha rapidamente para o fim. Tiago vai dizer assim, que é a vossa vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, e depois se vai. A neblina, ela nem é sólida, nem é permanente. Ela não resiste por muito tempo à ação do sol. Assim é a nossa vida. A qualquer momento pode se dissipar. Se permanecermos vivos, é porque Deus está mantendo nossa vida. É isso. Deveremos entregar sempre o nosso futuro a Deus. O autossuficiente é visto como um imprudente, pois ele vive intensamente o presente de forma egoísta. E seu futuro é incerto, pois a vontade de Deus está fora de seus planos. É o Mateus diz, Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam, nem roubam. Dando prosseguimento no item 3 da nossa revista de hoje, o autor vai dizer que a autossuficiência é deixar de depender de Deus. Então, vamos ver aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 15. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Muitos dizem que creem em Deus, mas não há evidências de que nas decisões cotidianas o buscam de fato. Parece que esse crer em Deus se resumiu apenas naquele momento daquele acontecimento passado, no momento da nossa conversão. Muita gente ainda vive aquele momento, né, lembrando daquele dia, e deixa de prosseguir, porque a Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Lá em Oséias 6:3 diz isso. Então, não é só se converter, mas nós devemos, então, viver consagrando a nossa vida a Deus. O resto da vida é vivido como qualquer outra pessoa no mundo, mas este é o modo de vida do autossuficiente, não é do salvo, não é do cristão. Então, o cristão não deve agir com autossuficiência, mas agir de acordo com a vontade de Deus, esperando em Deus. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 6, versículo 7, nós lemos o seguinte,
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados. Podemos reconhecer alguém que depende de Deus por duas formas. Primeiro, essa pessoa ela confessa que sua vida depende de Deus. É o que Tiago falou: se o Senhor quiser, viveremos. Isso significa que o seu modo de viver está nas mãos de Deus. Isto é, ele vai desenvolver uma atitude de louvor e gratidão a Deus, pois ele está consciente de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso daqui é como aquele cântico que nós cantamos muitas vezes na igreja. Não olhe a circunstância, olhe o seu amor. Então, aquele que confia no Senhor, que confessa que a sua vida depende do Senhor, ele é essa pessoa que não confia somente no momento das bênçãos, mas ele confia também em qualquer circunstância em Deus. Segundo, ele consulta a Deus para tudo o que fizer. Tiago vai dizer: se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. Isto é, todos os assuntos concernentes à vida, ele vai conversar com Deus, ou seja, nós devemos conversar com Deus a respeito de todos os nossos assuntos. Aí, às vezes, a gente coloca o carro na frente dos bois e a gente não conversa com Deus e a gente não sabe, realmente não tem capacidade por si só de agir e acabamos fazendo alguma coisa errada. Então, nós conversamos com Deus a respeito da nossa saúde, da nossa proteção, da nossa segurança, da nossa casa, dos nossos filhos, das nossas realizações pessoais, relacionamento, perdão, amor e o uso do nosso tempo. E muitas vezes nós aprendemos a orar também como o salmista, né? Salmo 143, versículo 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Então, é isso que nós devemos nos colocar na presença de Deus também, de acordo com o salmista. No ponto número 4, nós iremos traçar o seguinte: a autossuficiência é vanglória. Olha o que diz Tiago no versículo 16. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como está, é maligna. A palavra vanglória significa uma glória vã. O próprio nome já está dizendo, um sucesso vazio. Aquele sucesso que muitas vezes muitas pessoas têm aí fora, mas na realidade não é um sucesso que veio da parte de Deus e a pessoa fica vazia o tempo todo. Não somos nada sem Deus. Viver sem depender de Deus é viver uma ilusão. Você pode viver pensando que seu dinheiro, sua influência, sua esperteza lhe darão uma vida estável. Você pode fazer planos pensando que controla seu presente e seu futuro. Mas olha o que diz Provérbios, no capítulo 16, versículo 25, meus amigos e irmãos. Há caminhos que parecem direito ao homem, mas ao final desses caminhos são caminhos de morte. Uma infinidade de coisas fora do seu controle podem acontecer e frustrar todos os seus esforços. Certa vez Jesus contou a seguinte história. Nós já falamos desse texto lá no início, Lucas capítulo 12, do versículo 16 ao versículo 21. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho de armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, ou seja, os meus depósitos, e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra, ou seja, tudo aquilo que eu colhi, e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhes disse: insensato, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com os seus bens? Assim acontece com quem guarda para si riquezas,
mas não é rico para com Deus. Ou seja, Deus está fora dos seus planos. Quero concluir com os irmãos e amigos nessa manhã, dizendo o que Tiago vai dizer no versículo 17, que a autossuficiência ela é pecado. A autossuficiência é pecado contra Deus. Versículo 17 diz assim: aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A palavra pecado, ela significa errar o alvo. Deus estabeleceu alvos para a minha e para a sua vida, que você possa atingir, e se você estiver ligado a Ele, seguindo as suas instruções. Todos nós temos que seguir as instruções dadas por Deus. Então, vivendo por conta própria, nem eu nem você estará fadado a errar esses alvos, e isso trará prejuízo a nós mesmos. Ou seja, quando nós queremos viver por conta própria, nós estaremos fadados a errar esses alvos. E aí nós teremos prejuízo. E quando nós temos prejuízo em relação a isso, nós também prejudicamos as pessoas que estão perto de nós. Porque quando nós tomamos decisão muitas vezes pela nossa família, e assim nós, na nossa teimosia, na nossa petulância, nós acabamos praticando a autossuficiência e prejudicando a outras pessoas que estão conosco. Então, leve a sério essa questão. Provérbios 8:13 vai dizer assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Aí o salmista vai dizer assim: eu os aborreço. Portanto, se você sabe que viver longe e independente de Deus é mal, então não continue assim, a viver distante de Deus. Não continue em pecado. Seja humilde. Reconheça seu pecado, se for preciso, até diante das pessoas a quem você tem influência, seus amigos, com quem você trabalha, por exemplo. E busque as instruções de Deus em sua palavra, no conselho dos irmãos, na instrução íntima do Espírito Santo, quando você orar. E usufrua o melhor da vida que Deus preparou para você. O verdadeiro proceder cristão não é deixar-se atemorizar-se e ficar paralisado ou sem ação por causa da incerteza do amanhã. É isso que Tiago quer deixar para nós nessa manhã. Então não fica atemorizado por causa da incerteza do amanhã, mas o que Tiago quer dizer é que nós devemos fazer e confiar a Deus o futuro e pôr todos os nossos projetos em suas mãos. Então, devemos colocar diante de Deus o nosso futuro, e os nossos projetos nós devemos colocar nas mãos de Deus. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou grato a Deus que nos concede compartilhar a sua palavra. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Amém.